Vervém. Segundo floral do grupo da preocupação com bem-estar alheio. Bom, então vamos ver quando as pessoas precisam tomar vervém. Essas pessoas se encaixam em duas situações muito pontuais, de depressão ou de euforia, tá? Então, assim, quando elas estão em estado de depressão, foi uma questão assim, ó, se bloquearam pro mundo, tá? E quando elas estão em estado de euforia, é aquele estado que, assim, elas querem convencer todo mundo que tá à sua volta de tudo. Tudo que é delas é o melhor, tudo que é delas é o mais importante, tudo que é delas é o mais lindo, é o mais eficiente, a alimentação que elas fazem é a melhor. Se elas deixam de comer carne, é porque deixaram de comer carne, então elas tentam convencer o mundo de que todo mundo tem que deixar de comer carne. Se elas começam a fazer um esporte, aquele esporte é o melhor do mundo também. Então elas têm uma euforia excessiva. Na verdade, euforia, a palavra euforia já é uma palavra excessiva, né? Até é redundante dizer que é euforia excessiva, mas a euforia, ela não é sustentável, porque é como se fosse uma alegria momentânea, tá? É uma alegria passageira. Então não tem sustentação. É diferente do entusiasmo. O entusiasmo é uma coisa que todo mundo deveria desenvolver, porque o entusiasmo, ele é sustentável. É uma ansiedade saudável, sabe? A pessoa deve ter até, porque te dá aquele gás, te dá aquele empurrão, te dá aquela vontade de mostrar para os outros o quanto tu tá fazendo as coisas bacanas, né? Então esse é o entusiasmo, e esse entusiasmo, ele é desenvolvido através do vervém, porque aí tira um pouco a pessoa da depressão ou tira um pouco a pessoa daquele estado de euforia excessiva, né? Essas pessoas têm muita tendência à liderança, tá? Só que essa liderança tem que ser bem trabalhada, porque a pessoa que não trabalha bem a liderança, ela pode ficar arrogante, ela pode ficar autoritária demais, né? Aquelas pessoas que querem mandar em tudo, em todos. Ou então também, esse floral é muito bom para aquelas pessoas que são muito idealistas, só que elas idealizam coisas e nunca chegam lá, nunca concretizam, fica só no campo das ideias. Então, para essas três coisas, o vervém é muito bom, para dar uma equilibrada nessa liderança, né? Para pessoas eufóricas demais, pessoas deprimidas, né? Ou eufóricas ou deprimidas, e para essas pessoas que idealizam as coisas e acabam não concretizando. Então, características físicas dessas pessoas, muitas vezes, tá? Pode não ter às vezes, mas muitas vezes podem ter. Então, são indícios que vocês vão tendo. São pessoas que têm um sorriso endurecido, não é aquele sorriso espontâneo, é um sorriso controlado, né? Afinal de contas, eles estão no grupo dos controladores. Então, eles têm esse sorriso controlado. Eles têm uma expressão facial marcada pelo estresse, tá? A movimentação deles é endurecida, estão sempre buscando algo também, porque ou eles têm essa armadura, né? Ou eles estão sempre deslumbrados atrás de alguma coisa, freneticamente atrás de alguma coisa. Formam muitas couraças musculares. Aliás, o grupo da preocupação com bem-estar alheio, eles formam muitas couraças. Eles são muito endurecidos, eles são muito exigentes, eles são muito rígidos com eles, com os outros, cada um com as suas particularidades, mas os 5 florais são assim de pessoas que formam muitas couraças musculares, tem muitas armaduras de tensão nas costas, formam muitos caroços,
Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior que precisa de suporte para esses florais, para esses 5. É muito importante ter suporte dos florais para essas 5 essências, porque eles começam a quebrar essas coraças, eles começam a quebrar amolecer as coraças e começam a quebrar as cristalizações e começam a aparecer muitas coisas guardadas. Essa essência tem um poder fantástico de relaxar. Então, pessoas que não conseguem relaxar na hora de dormir, tem muitas cãibras também. Essas pessoas precisam fazer exercícios de relaxamento. Então, não esqueçam da respiração para relaxar. Respiração antes de dormir. Fazer aqueles exercícios de relaxamento que começa a fazer a respiração pensando lá desde os pés, né? Vai subindo pelas pernas, vai subindo e vai respirando e vai fixando a mente e a consciência na respiração e vai soltando o corpo. Aos pouquinhos, quando vê, já dormiu e vai ter um sono muito mais recuperador, tá? Também tem ideias rígidas e fixas, por isso acabam deixando o corpo endurecido, né? Pelas ideias fixas, por aquilo que é e ponto final. Para eles não tem flexibilidade nenhuma. Pessoas de sangue quente, sabe aquelas pessoas agitadas que já chegam falando alto, já são bem vermelhas e, né, e sobem pressão. Então isso aí são típico de vervém eufórico. Tem sangue quente, a gente dizia que lá tem sangue quente. Muito bom dar esse floral para pessoas que estão prestes a casar, por exemplo, porque ficam naquela expectativa, ficam naquela euforia, e aí depois casa e vê que as coisas não são bem assim, né? Que as coisas têm que ter calma, que tem uma caminhada, que as coisas têm que ser construídas com muita calma. Quando os casais estão esperando os filhos nascerem também, que ficam muito nervosos, ou até quando estão querendo programar a vinda de um filho. E aí ficam tentando, e aquilo não acontece, e eles começam a ficar naquela ânsia, achando que de repente não vão poder ter filho. E esse floral é um floral muito legal para dar nessas fases, todas dessas expectativas muito exageradas, tá? E os rins, como é um órgão justamente que é afetado quando a pessoa tem muita expectativa frustrada, é legal de dar o vervém para pessoas que têm essa coisa, que estão sempre... porque tem pessoas que têm expectativa, mas se acontecer de não acontecer alguma coisa que estão esperando, sem problemas. Agora tem pessoas que ficam nessa expectativa e aí não acontece e essas pessoas ficam lá embaixo, sabe? Aí cai lá da euforia, lá para a depressão e se afunda. Pode afetar também o coração pela sobrecarga, pelo fogo, porque esse floral é um floral que trabalha fogo, assim como o empátiens. Os dois têm algumas semelhanças, o empátiens e o vervém. Até quando vocês desconfiarem que é um vervém, deem uma olhada no empátiens também, porque eles têm algumas coisas bem parecidas. Essas pessoas costumam ter febres altas porque geralmente ultrapassam o limite do corpo, porque elas acham que podem tudo. Então elas vão fazendo naqueles... Por exemplo, uma pessoa que vai abrir um negócio, tá? E elas querem, ao invés de abrir quando tudo fica organizadinho, tudo prontinho, tudo no seu lugar, não, elas querem abrir para ontem. Então, elas vão fazendo elas mesmas até organizar todo o espaço para conseguir abrir aquele negócio. Quando elas vão abrir aquele negócio, elas chegam a ficar doentes, elas chegam a ficar com febre, porque é assim uma loucura para poder abrir aquilo. Então, quando consegue abrir, elas adoecem. O vervém é muito dado para doenças crônicas,
dores crônicas, desculpa, não é doenças, são dores crônicas, e o empátiens para dores agudas. Então essa já é uma diferença dos dois, prestem atenção. Quando a pessoa vem se arrastando com aquelas coisas, vervém. E quando as pessoas têm dores e é aquela dor que vem de repente, surge, é uma dor aguda, é o empátiens. Eles trabalham, os dois trabalham elemento fogo, então é uma coisa muito assim, ó, é uma explosão e depois some, né? Crianças vervém, que já mostram desde pequenininhas essas euforias, elas não têm limites, elas mexem em tudo, elas sobem em tudo, elas não respeitam ninguém. São crianças totalmente sem limites, ó. Prestem atenção, vervém para crianças sem limites. Também ele é muito usado em neuroses e psicoses, justamente pelos altos e baixos. Mas, mais uma vez, esse floral precisa de apoio, tá? Principalmente em casos mais graves, aí as pessoas têm que ter um bom suporte. Só para vocês terem uma ideia, casos de depressão tem mais ou menos 16 florais que podem ser usados. Então vocês imaginam 16 florais que podem ser usados em composições diferentes. Vocês imaginem quantos florais podem ser feitos para depressão. Por isso que eu não sou muito a favor de florais prontos de farmácia. Porque é impossível a gente saber qual floral mais adequado para uma depressão se a gente não sentar para conversar com a pessoa e tentar entender qual o gatilho daquela depressão. Tem muitos gatilhos diferentes. E a depressão, ela vai depender de um gatilho. Ela tem algo que desencadeou essa depressão. Precisa existir algo que desencadeou a depressão. Precisa existir algo que desencadeie uma ansiedade. E esses gatilhos, eles são muito diferentes em todas as pessoas. Por isso que não tem como comprar um floral na farmácia para ansiedade, um floral na farmácia para depressão, um floral na farmácia para estudar. Tem que ver por que a pessoa não está conseguindo estudar. Então, esses gatilhos é que são importantes. Não o que está escrito lá na frente, que é a ansiedade, é a falta de foco, é a depressão. O gatilho disso tudo é que é fundamental e que precisa ser investigado, tá? O que mais? Altos e baixos. É muito comum nesses florais que as pessoas precisam tomar, esses florais do elemento fogo, que o fogo se localize em lugares específicos. Então essas pessoas podem ter problemas de joelhos, artroses, artrites. O fogo vai se localizar naquele local e vai ficar a energia estagnada ali. Elas podem causar até deformações articulares. E mulheres na fase da gravidez que ficam eufóricas esperando seus filhos, isso a gente já falou, né? Os casais que ficam eufóricos. E que elas têm muita cãibra durante a gravidez. Muita cãibra. Podem tomar o vervém, que é bem legal para esse período de cãibra. E às vezes elas também ficam esgotadas e podem secar o leite. Então, na ansiedade, naquela euforia de querer que aquilo dê certo, de querer que a amamentação dê certo, acaba não dando. Então, ele é um floral muito bem-vindo na amamentação. E assim, um dos exercícios mais indicados para pessoas do tipo vervém é a natação. São exercícios com água. Porque esses exercícios eles vão acabar ajudando nessas quebras de cristalizações, aos relaxamentos, tá? Ao relaxamento dessas pessoas. Então, a água é uma terapia
para essas pessoas vervêm, tá? Quanto a esse floral, é isso aí que eu tinha para dizer. Tá bem explicadinho, coisas mais profundas, aí vai ter que ser um curso um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Mas o meu WhatsApp está sempre aí e é só entrar em contato comigo, tá? Até o próximo floral.